Olá pessoal, estou dando prosseguimento à criação do nosso sistema de agenda de contatos. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar aqui com o pacote útil. Esse pacote útil, ele vai armazenar algumas classes de apoio ao desenvolvimento do nosso sistema, ok? Aqui nós temos a princípio três classes que eu já dei pronta para vocês aqui, a gente só vai utilizar, que é a posição formulário, a classe tabela e a classe validar campo. A primeira classe serve para resolver aqui esse probleminha de posição do nosso internal frame. Quando eu abro aqui, por exemplo, o tipo de contato, a janela sempre fica aqui no topo da tela e eu quero que ela fique no centro dessa tela, ok? Então, para isso, eu criei essa classe, posição formulário. Já tem a codificação pronta aqui, ok? Dentro desta classe, nós temos o método abrir formulário. Então, toda vez que eu quiser abrir um formulário, eu vou chamar esse método e eu tenho que passar para ele qual que é o meu internal frame, certo? Ele vai armazenar isso aqui na variável janela e também qual que é o nome do meu desktop. Quem trabalha com isso é o principal. Então, vamos abrir o principal aqui para a gente acompanhar o raciocínio. Então, vou pegar aqui, por exemplo, cadastro de tipo de contato, que é o que a gente está trabalhando. A princípio, nós fizemos o quê? Nós instanciamos a tela, né, do tipo contato visão e criamos aqui uma nova instância. Depois adicionamos ela no nosso JDesktop, que foi o nome que a gente deu para o desktop. E, por fim, mandamos visualizar esse formulário na tela. Então, vou comentar isso aqui, porque a gente vai fazer de uma outra forma agora. Eu vou fazer isso baseando na classe que foi criada lá no pacote útil. Eu vou aproveitar isso. Por que eu vou aproveitar aqui o posição formulário? Porque ele tem um método de abrir o formulário e ele determina aqui as posições. Então ele pega qual que é a largura da tela, qual que é a altura, qual que é a largura qual que é a largura e a altura do meu desktop, que é a tela inteira, qual que é a largura e a altura do meu frame, que seria, né, o internal frame, que é a janela interna. Depois ele faz uma conta aqui para posicionar isto, tá, no centro da tela. Adiciona ao meu desktop. Aqui está desktop. Vocês poderiam falar, mas eu criei lá no principal como JDesktop. Na verdade, eu estou passando isso aqui, estou passando o nome dele. Não, a gente não fez ainda, a gente vai fazer. Eu passo lá o JDesktop, ele, na verdade, ele passa esse parâmetro ele devolve o parâmetro centralizando na tela e depois coloca o set visible true. Resumo da ópera aqui. Quando eu crio um pacote útil e coloco as classes aqui dentro, esse código eu teria que fazer em cada formulário que eu fosse abrir. Então, em cada um desses aqui, eu teria que colocar os códigos. Olha o tanto de código que eu ia repetir. Bom, eu não preciso repetir mais. O que eu vou fazer? Eu vou instanciar, né? Vou aproveitar aqui, fazer de novo aqui, tipo contato visão, vou chamar de tela, só que agora eu não vou fazer instância, ok? Agora eu preciso ter acesso a essa classe, tá? Que é a posição formulário, então eu vou criá-la. Eu não vou criar aqui dentro porque nas outras chamadas eu vou utilizar também. Então vou criar aqui no começo. Eu vou criar aqui, antes do... Então eu preciso de posição formulário, que é a minha classe. Vou criar uma variável chamada form, igual, recebe new posição formulário. Com isto, né, corrijo as importações, eu fiz uma ligação do meu principal com a classe posição formulário que está dentro do pacote útil. Fazendo essa ligação, eu vou ter acesso a esse método que é o abrir formulário.
Ok? Então posso ir lá embaixo agora, retornar onde eu estava e falo o seguinte, ó, form, que é a instância que eu fiz lá em cima, ponto, abrir formulário. Ele mesmo já pegou aqui, ó, ele pegou tela e pegou o desktop. Só que a gente vai ter que fazer uma modificação aqui. Por quê? Essa tela eu não fiz a instância dela. Eu vou ter que fazer aqui agora. Então, tela recebe um novo tipo contato visão. Abre e fecha parênteses. Ok? Então aqui agora o que eu fiz? Criei o tipo de contato visão, criei um objeto aqui, tela. Aqui eu fiz a instância de uma nova tela, porque cada vez que eu vou abrir, que eu chamo lá no menu, ele tem que criar uma nova tela. E aqui eu passo o nome do meu desktop, né, que é, na verdade, que é a telinha preta aqui, né, que nós colocamos, só para conferir aqui, o nome da variável, JDesktop, ok? Se eu executar o programa agora, e abrir aqui o tipo de contato, ele já fica no centro da tela, ok? Então, quando eu tenho algum método, alguma função aqui que eu tenha que repetir muitas vezes, ao invés de ficar codificando, eu coloco aqui no utilitários e crio a classe para resolver o problema. Só para a gente finalizar aqui, ó, eu vou fazer mais um aqui. Ó. Então, nós temos aqui o bairro, né? Vou chamar o formulário de bairro. O que eu faria? Então, vou apagar tudo isso aqui. Vou copiar aqui para ser mais rápido. Ok? O que eu vou mudar aqui? Ó? Só vou mudar o tipo. Então, na verdade, aqui é bairro visão. E aqui embaixo, bairro visão. Se eu executar agora, já quando eu for abrir o bairro também já vai ficar no centro da tela. Ok? Então, observando aqui, nós substituímos todas essas linhas aqui, né, utilizaríamos aqui 3 linhas, e ainda assim não teria o comando de centralizar, por essas 2 linhas, já fazendo todo o processo, inclusive a centralização do formulário na tela. Ok? Bom, gente, então nessa aula nós vimos aqui a importância do pacote útil e vimos dentro do pacote útil a classe de posicionar o formulário. Agora vocês devem, né, arrumar as outras chamadas aqui, ok? Para ficar todos os formulários no centro da tela. Ok? Então, até a próxima.